Estamos gravando. Prontinho, aposto. Muito bom! Vamos começar, então, o nosso primeiro Tadel de 2022, animados, alegres, motivados, despertados e desafiados a viver uma experiência nova neste novo ano, neste novo tempo. Então, feliz 2022 para quem nós ainda não vimos. Que Deus te abençoe neste novo tempo, neste novo ano, que em unidade possamos caminhar com muito mais ousadia, muito mais determinação. Eu quero declarar aqui neste Tadel a bênção do nosso grande Deus, um Deus presente, um Deus fiel, um Deus zeloso sobre cada pastor, cada líder, cada irmão precioso que aqui está, a você que se dispôs a ser uma bênção e um vaso de bênção nas mãos do Senhor, que Deus te abençoe de uma forma especial e sobrenatural. Eu quero pedir aqui para que o meu filho, o pastor Eliseu Zés Ribeiro, lá do Taboão da Serra, possa começar aqui orando conosco. Pastorzão, meu filho amado. Aleluia, glória a Deus, amém. Povo abençoado, um ano de muitas conquistas para cada um de vocês e aqueles também que não estão no Tadel, né? Devem estar de férias. Vamos orar então. Senhor, graças te damos, poderoso e eterno Pai, porque nós entramos 2022 com saúde, Senhor, debaixo dos teus cuidados, debaixo da tua proteção divina. Agora pedimos, Senhor, receba no teu trono de graça esse Tadel e receba com um cheiro suave e agradável e aceitável a ti, Pai. Capacita-nos, ó Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, dá-nos também, Senhor, autoridade, intrepidez e revelação da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, então. Vamos voltar aos aplausos ao nosso Deus. Aleluias, meu Deus. Que saudades de cada um de vocês. O meu desejo, a minha oração é que você tenha passado um bom Natal, um bom ano novo. Paramos um tempo com o nosso Tadel, com as nossas células, estamos retomando, muita gente ainda de férias, alguns que estão se recuperando do Covid, alguns estão se recuperando da gripe que chegou também, mas estamos aí no início de ano e eu quero aqui compartilhar com vocês alguns pontos bem importantes antes da palavra do nosso pai, apóstolo Géser, que está aí já sintonizado e ligado conosco. A primeira palavra é gratidão a Deus. Gratidão a Deus porque nos permitiu e tem permitido passarmos por essa pandemia. E eu creio, entendo que se Deus permitiu isso é porque Ele tem um grande propósito para a minha vida e para a sua vida. Então, quero ser grato a Deus por você fazer parte dessa história, da história da Metodista Renovada. Completamos 28 anos, agora, tão recentemente, no final do ano, com muita gratidão a Deus por tudo que Ele tem sido, que Ele tem feito no nosso meio. Toda honra seja dada somente a Ele. Em segundo lugar, nós estamos começando, e essa semana, então, as células já podem voltar, né, à sua atividade. E embora eu sei que tem muita gente viajando, muita gente impossibilitada de estar na célula, eu gostaria que nós já pudéssemos estar numa volta, né? Eu quero muito que você faça uma arte e amanhã, quarta-feira ou sábado, dia da sua célula, você já comece a sinalizar para as suas ovelhinhas o retorno às células, para que possamos já começar a esquentar nesse mês de janeiro e vivermos um ano muito abençoado. Aqui em São Paulo, por uma questão de precaução em relação à Covid, essa gripe que está chegando,
os hospitais estão abarrotados de pessoas fazendo testes e mais testes. Nós ainda estamos aqui na sede com um pouco de distanciamento nas cadeiras, pouca coisa, mas estamos com todos os cuidados, álcool gel e tudo mais. E nas células, ainda nesse mês de janeiro, nós vamos nos manter online. Então, nós queremos preservar o nosso povo, preservar as nossas ovelhas, nossos discípulos, para evitar aí uma contaminação em massa. Conforme for acontecendo os noticiários, os índices, talvez em fevereiro nós voltaremos no presencial. Eu não vejo a hora de voltar no presencial, porque se online já está bom, se online já está Deus operando, imagina no presencial. Eu estou com muita expectativa no meu coração dessa grande volta, né? Não vejo a hora, mas vamos com bastante cautela e prudência neste momento, né? Em terceiro lugar, eu queria aqui desafiar cada um dos líderes de célula a ter, no mínimo, um planejamento que envolva 2 aspectos. Guarda isso aí agora, pode até escrever aí, duas ênfases nesse planejamento para 2022. Todas as células terem um objetivo, primeiro, de ganhar vidas para Jesus. Esse é o nosso maior alvo como igreja. Não existe sentido na igreja se nós não entendermos que nós precisamos ganhar vidas para Jesus. As células são muito boas para comunhão, muito boas para integração, para o crescimento na fé, mas um dos grandes propósitos da célula é ganharmos vidas para Jesus, ativando a busca pelos Natanaéis, pelos parentes, familiares. Em segundo lugar, um resgate daqueles que ficaram no meio do caminho. Nesses 2 anos, muitas pessoas ficaram no meio do caminho. Quem vai conseguir listar esses nomes de quem ficou no caminho é você que é o líder, você que faz parte de uma célula, levar as pessoas a pensarem em nomes de pessoas que ficaram no meio do caminho, por alguma razão não tiveram estrutura para acompanhar os cultos online, quando a igreja esteve fechada, eram novos convertidos e caíram da fé, desviaram do evangelho. O nosso propósito desse ano é olhar para essas pessoas com muito amor e carinho e resgatar cada uma delas. Em quarto e último lugar, o nosso tema deste ano. O tema deste ano é um tema que nós estamos acompanhando aí com o apóstolo Géser, a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Nós entendemos essa visão, nós pactuamos com essa visão que vem lá do apóstolo Rony Chaves, e o apóstolo Géser já sinalizou isso no final do ano, e nós estamos abraçando esse tema este ano, nos movermos na unção, no poder do Espírito Santo de Deus. Nós vamos fazer ao longo desse ano algumas ministrações temáticas voltadas para este ano, para realmente aprofundarmos esse tema e levarmos a igreja a uma ousadia muito maior do que já teve até o dia de hoje, levar a célula a um avanço muito maior do que já tivemos até o dia de hoje. Então, a minha palavra é bem objetiva, bem simples, ela é direcionada para que a gente possa ter um norte para 2022. Eu tenho certeza que Deus há de nos honrar. Eu tenho uma grande expectativa, porque este ano, quando nós superamos 2020, superamos 2021, eu tenho certeza que tudo que você plantou na sua igreja, tudo que você plantou na sua célula, nós vamos colher nesse ano de 2022. Será um ano de lutas,
de dificuldades, de adversidades, mas nós venceremos porque Jesus está conosco, o Senhor está contigo e nós viveremos milagres e sobrenaturais. Amém? Ok? Então, quero louvar a Deus pela vida do pastor Felipe, pastor Alex está numa semana de descanso, acho que ele nem por aí está, né? Ele deve estar longe, ou está por aí. Ele está aqui, apóstolo. Ah, ele está aí? Olha, ele falou que ia para Cancún e não ia ter sinal lá. Eu falei, Por enquanto está só o Ale em Cancún, eu acho. O pastor Alex está por aqui com a gente. Então tá bom. Então tá bom. Eu quero, então, aqui, mais uma vez, honrar a vida do nosso pai espiritual, apóstolo Géser, como nós vivemos experiências tão lindas ao lado dele. Ontem já começou as 7 semanas de libertação, só no culto presencial, sem o online, e eu conversei com ele hoje, que foi tremendo, foi uma bênção. Eu tenho certeza que este é um ano que Deus vai usar muito, muito mesmo a vida dele, da missão Shekinah, e quero honrar a vida dele aqui. Nesse primeiro Tadel, não tinha como, né, oferecer a Deus as nossas melhores primícias. E a nossa melhor primícia é o apóstolo Géser, sem dúvida alguma, né? Nosso pai espiritual, aquele que nós queremos honrar aqui nesta noite. Que Deus te use poderosamente, viu? Obrigado. Dá para me ouvir bem? Tá tudo bem. Que bom. Obrigado pela honra, porque é a primícia do ano, né? E eu fui escolhido aqui por você para trazer uma palavra. Eu fiquei honrado com isso, porque tem sido abençoado por você, em especial pela igreja, por esse povo que cada vez mais a gente está amando, cada pastor, cada líder, damos uma afinidade tremenda. Ontem mesmo, quando fizemos a abertura das 7 semanas, que foi até uma surpresa para nós, estava lotada a igreja ontem, e fizemos questão de, no início, falar da Igreja Metodista Renovada, como que eles têm abençoado durante tantos anos. E eu disse claramente ontem para eles, eu quero que você que é líder, pastor aqui da Metodista, receba essa palavra no teu espírito. Eu disse, a Igreja Metodista Renovada é uma igreja que tem visão de reino. Ela não está só preocupada com a sua igreja, ela está preocupada em abençoar quantas igrejas forem necessárias para crescermos juntos. A segunda coisa que você viu aí, esse banner atrás, ele não é o banner do ano, mas eu mantenho o banner da década. O banner da década é a década do evangelista. Nós estamos nessa década de ganhar vidas, não vamos perder isso. Mas o ano é um ano de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E eu queria trazer uma palavra especificamente para líderes, para pastores, esses que estão aí na liderança, pagando preço para levar à frente uma visão, para que esta visão ela seja levada a muitos outros lugares, não só aqueles que já existem, mas que Deus possa abrir novas portas nesse ano de 2022, usando você que está aí. O primeiro texto que eu quero ler é 1 Samuel, capítulo 10, do verso 9 ao verso 12. Se você quiser anotar o texto, a referência, já que estamos no Tadel, eu creio que é importante você anotar o texto. 1 Samuel, capítulo 10, o verso 9 até o verso 12. Eu vou usar aqui, nesse início, a pessoa de Saul. Quero trabalhar um pouco sobre a questão do Saul, da unção que ele teve, e por que ele perdeu a unção, e assim por diante. E aqui está falando dele, dizendo: sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles.
E aconteceu que, como todos os que antes o conheciam, viram que ele profetizava com os profetas. Então disse o povo, cada um ao seu companheiro: que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu, disse: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou um provérbio, está Saul também entre os profetas. Eu quero que você grave a expressão da pergunta que foi feita e a preocupação daquele povo de ver Saul profetizando. Alguém que o conhecia antes, né? Quando fala filho de Quis, não é uma boa referência. Está falando de uma pessoa bastante humana, bastante com caráter muito ruim, porque assim era Saul, mas agora, de repente, ele está profetizando. E isso chamou a atenção das pessoas. E a pergunta que se faz é: quem é o seu pai? Né? Quem é o pai? Por que isso? Né? De onde surgiu essa pergunta? Se logo anteriormente alguém disse que ele era filho de Quis. Então, saberiam quem era o seu pai biológico, mas essa pergunta que está sendo feita está além de um pai biológico, está se falando de um pai espiritual. E é essa pergunta: quem é o pai de Saul? Para que ele, que era uma pessoa mundana, como foi, uma pessoa carnal, agora está profetizando. Então, eu queria que você gravasse essa primeira história de Saul, e eu quero passar a segunda história dele, que tem uma diferença na segunda história. Ele agora já é o rei, ele já assumiu a sua posição de rei. Em 1 Samuel, capítulo 19, do verso 20 até o verso 24, eu vou repetir para aqueles que estão anotando, 1 Samuel 19, de 20 a 24. Nesse momento, agora da história, antes de ler o texto, apenas para lembrar que agora Saul está querendo matar Davi. Davi já está na unção de rei, sem exercer, mas já está na unção de rei, e Saul quer matá-lo, quer matar a unção que está sobre ele. Então, vamos ver o que aconteceu. Então, enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E, avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também esses profetizaram. Então enviou Saul ainda um terceiro grupo de mensageiros, os quais também profetizaram. Então, ele mesmo foi a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em Secu, e perguntando, disse: onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: eles estão em Naiote, em Ramá. Então, Saul foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar em Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes e profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas. Há uma diferença nas histórias, se você prestou atenção. Na primeira história, ele tinha recebido a unção, já estava recebendo a unção de Samuel, que era o seu pai espiritual. Samuel era o pai espiritual de Saul, e ele agora profetiza no meio dos profetas, mesmo não sendo um profeta, mas ele está debaixo de uma unção que ele recebe. Por isso a pergunta que foi feita da diferença entre o DNA biológico e o DNA espiritual. E é sobre isso que eu quero meditar também. O DNA biológico, ele era filho de Quis, era uma pessoa conhecida
de mau caráter e assim por diante. Mas agora ele tem um DNA espiritual de Samuel, que é o profeta de Deus, sacerdote, e tem todo um cabedal para impartir a unção, e ele agora recebe a palavra profética, profetiza. Isso trouxe admiração para o povo, e aí perguntaram: quem é seu pai? Não estavam falando do pai biológico, eles sabiam quem era, estavam falando quem era o seu pai espiritual. Ele recebe a unção, ele se torna rei, e você conhece a história. Ele começa a deixar o caráter mau que ele tinha sobressair a unção profética. Ele começa a ter raiva, ele começa a ter ódio, ele começa a querer matar Davi, que já estava escolhido por Deus. E agora ele vai atrás de Davi, e Davi está lá em Naiote, juntamente com Samuel, que também era seu pai espiritual. Em outras palavras, Samuel era pai de Saul e pai de Davi, espiritualmente falando. E quando ele chega lá, depois que ele mandou os mensageiros profetizaram, e você vai me perguntar, por que profetizaram? Porque ali existia um arraial profético, existia um círculo profético, e qualquer pessoa que entrava no círculo profético recebia a unção profética. Para alguns para o bem e outros para o mal, que foi o caso de Saul na segunda vez. Por quê? Porque quando ele entrou nesse círculo profético com o objetivo de destruir a vida de alguém, o Espírito de Deus se aposta dele, ele profetiza nu, ele se despiu, foi obrigado a tirar todas as vestes, ele perdeu a unção de rei. Ele perdeu a unção que ele tinha, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha recebido do DNA espiritual do seu pai, e agora ele está nu profetizando de tarde e até à noite, porque ele deixou que o seu mau caráter entrasse. A primeira frase que eu quero passar para você, agora que você entendeu a história de Saul, nesses 2 momentos somente, é a primeira frase que eu quero deixar claro, que a unção é a manifestação dos dons. Esse é um grande problema de pessoas nas igrejas. Eles querem uma unção. Muitos nem sabem o que é unção, né? Eles querem unção. Reparte a tua unção comigo, põe a mão na minha cabeça e transfere a tua unção. Perguntas tolas, perguntas de pessoas que, na maioria dos casos, não sabem o que é unção. Unção é a manifestação dos dons, e se ela é a manifestação dos dons, ela pode ser impartida, ela pode ser transferida, não totalmente, porque quem tem a unção não vai perder a unção para passar para o outro, mas ele vai distribuir a unção que ele tem, porque são os dons que ele recebeu, e esses dons se manifestam através da unção. Tem 2 conceitos aqui muito interessantes que eu queria que você guardasse. O primeiro não precisa, porque ele é um conceito normal do mundo, está nos dicionários, está em qualquer Google da vida, é o DNA. O que é o DNA? O DNA é uma molécula presente no núcleo das células de todos os seres vivos e que carrega toda a informação genética de um organismo. Bastante científico, né? Apenas para você gravar. Mas eu tenho o DNA espiritual e eu criei um nome para isso. Eu criei um nome que se chama direito natural adquirido. Ou seja, o teu DNA espiritual é um direito natural adquirido. Quando eu estudo essas 2 passagens de Saul, simultâneas, em 2 momentos, eu vejo que ele foi escolhido e ungido para ser rei. Antes ele era uma pessoa mundana, uma pessoa comum, mas agora ele é ungido, ele recebe uma unção para ser uma autoridade. E ele precisava mostrar sinais do seu chamado. E o primeiro sinal que ele aparece do seu chamado é que ele profetiza. Ele entra no meio dos profetas e profetiza. Por quê? Porque ele tinha um DNA espiritual do seu pai espiritual, que era Samuel. Então, quando Samuel ungiu, impartiu a unção sobre ele,
e ele recebe o DNA espiritual e passa a profetizar. Por isso a pergunta que ficou, e eu quero que você fique bastante claro com isso, a pergunta que foi feita: quem é o seu pai? Essa que é a pergunta que o povo fez. Mas veja que coisa tremenda, e aqui vem a coisa triste da história. O mau caráter biológico, do seu DNA biológico, falou mais alto que o DNA espiritual do seu pai. Ele deixou que o seu DNA mal, caráter mal, todas aquelas condições erradas de orgulho, de vaidade que ele tinha, sobressaíram sobre a unção do DNA espiritual. E ele chegou a se antecipar ao pai espiritual fazendo algo que não devia. Ele tinha que esperar o seu pai espiritual para fazer aquele ato, mas ele fez antes o ato. E por causa disso, ele perdeu o direito de ser rei, de ser chamado rei, porque um dos maus caráteres que ele tinha é o orgulho. Mas depois acontece outro episódio, que é o segundo que nós lemos, que mostra que ele recebe uma unção. Parece que ele está profetizando, mas não é mais uma profecia do seu pai espiritual. Guarde bem isso. Guarde bem isso. Na segunda vez, ele recebe do próprio Deus. O Espírito Santo apossou-se dele para que ele não matasse Davi. O Espírito Santo se apossou dele para que o seu DNA biológico não aparecesse naquele momento. E ali, ao perceber Davi num lugar profético, guarde isso, lugar profético. A igreja é um lugar profético. Por isso que é importante que nós voltemos à igreja a congregar novamente, porque ali é um lugar profético. Em casa, nós somos templo do Espírito Santo, é verdade, as nossas células são tremendas, têm objetivo, mas o lugar profético principal é a igreja, porque ali há um círculo profético. Você pode ver que a unção na igreja é muito maior que em qualquer outro lugar, porque ali é uma reunião profética, onde todos estão juntos. Por isso que quando Saul agora, com mau caráter sobressaindo sobre ele, ele entra no círculo profético, o Espírito Santo se apossa dele e joga ele no chão, ele fica nu, ele perde a condição de rei ali diante das pessoas, e isso é uma coisa tremenda, foi algo que Deus fez. Por isso que uma pessoa que foi muito ungida no passado, foi cheia de unção, mas hoje ela deixou que o seu caráter mal, o seu caráter biológico, que muitas vezes não foi tratado, não foi curado, sobressai, ele perde a unção. Mas quando ele entra no ambiente profético, ele vai se desnudar, vai aparecer. Por isso, a unção tem um perigo muito grande. Ela é boa, mas ela é perigosa, porque uma pessoa que tem unção, mas não deixou tratar o caráter, ele vai desviar de alguma maneira, vai ficar claro para todo mundo, vai aparecer as coisas erradas, porque a unção ela leva para um lado bom, se a pessoa tiver um bom caráter, mas ela leva para um lado ruim, até de morte, se ela não deixasse tratar o seu caráter. Então, as lições que eu tenho para nós hoje aqui. A primeira lição: Deus mostrou que é Ele quem governa, é Ele que determina e ninguém pode mudar. Ele deixou um Saul, com seu caráter ruim, ser ungido rei. Deu uma oportunidade para ele, foi uma disposição de Deus, mesmo que Deus não quisesse, mas ele quis abençoar o povo e ajudar o povo. Mas no segundo momento, quando ele deixa a unção real do seu pai espiritual, Deus vem novamente, mostra o seu controle, joga ele no chão e ele não tem alternativa, ele vai profetizar nu, sem as vestes reais. A segunda coisa importante que eu quero deixar para vocês, a segunda lição, que o caráter, guarde bem isso, caráter sobrepuja a unção. A unção sem caráter não funciona. Se você quer ser uma pessoa cheia de unção, deixe Deus tratar o seu caráter, para que o seu mau caráter, aquelas coisas naturais que nós temos,
Todos nós trazemos alguma coisa errada, biológica, todos nós trazemos a natureza humana, todos nós trazemos a natureza do pecado, mas quando vem um DNA espiritual sobre nós, quando os nossos pais espiritual, e aqui eu estou falando da Igreja Metodista Renovada, cujo pai é o apóstolo Joel, quando este pai ele unge alguém para ser pastor, quando ele unge alguém para ser líder, quando ele unge alguém para ser profeta, quando ele unge alguém, ele está trazendo um DNA espiritual dele sobre essa pessoa. E esse DNA vai fazer com que essa pessoa se torne um profeta, um apóstolo, um pastor, um mestre, mas se ele não permitir que o caráter biológico dele, aquelas coisas erradas que estavam na vida dele sejam tratadas, esta unção que ele recebeu pode matá-lo, pode trazer coisas ruins sobre ele, por causa do seu caráter. Por isso que receber a unção antes da hora não funciona. Nós temos que receber a unção no momento que a gente entende que o nosso caráter está sendo tratado, estamos sendo curados, estamos sendo libertos e assim por diante. A outra coisa é usar o caráter ou a unção, usar a unção para proveito próprio. Saul quis usar a unção que ele tinha para fazer o que ele não devia fazer. Não era tarefa dele fazer o que ele fez, era de Samuel. Mas ele tinha uma unção, ele quis usar a unção para isso. Há muita gente que recebe a unção e acha que essa unção lhe dá autoridade para fazer o que você não deve fazer. Eu vou repetir, a unção não lhe dá autoridade para fazer o que o teu pai espiritual disse para não fazer. A unção não pode ser maior do que a obediência e a submissão àquele que te transferiu o seu DNA. E o terceiro ponto, que eu quero ir já para os finalmente, a pergunta que ficou no ar: quem é o pai? Quando viram a unção que estava sobre Saul, a primeira coisa que chamou a atenção: quem é o pai espiritual desse camarada? Porque o pai físico nós já sabemos quem é Quis. Nós já conhecemos esse cara, nós já sabemos que ele não é um bom caráter, mas por que ele está profetizando? Quem é o seu pai espiritual? E aqui vem a minha definição. No momento em que Saul liberou a unção sobre ele, ele recebeu um DNA espiritual, que é direito adquirido ou direito natural adquirido. Vamos falar aqui de Jesus, né? Vamos deixar de falar de um camarada que deu um mau exemplo de caráter e unção, né? Mas o DNA de Jesus. Qual era o DNA de Jesus espiritual? O DNA espiritual de Jesus não foi de José. O DNA espiritual de Jesus foi do próprio Deus Pai, porque ele veio como filho de Deus. Ele veio como um homem santo, ele veio como um homem cheio da glória de Deus. Ele nasceu aqui nessa terra para poder ter um DNA biológico. Então, ele tinha um DNA que ele recebeu do próprio Deus e tinha um DNA biológico que ele recebeu de José. Porque ele recebeu um DNA do próprio Deus, ele tinha uma unção completa. A unção de Jesus era unção de pastor, de evangelista, de mestre, de profeta, de apóstolo. Então, ele tinha direito, autoridade para distribuir os dons que ele tinha. Então, se ele veio com um DNA completo de Deus, ele podia pegar esse DNA e transformar na unção de repartir apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E ao repartir esta unção, quando eu recebo essa unção, você recebe essa unção, quando você recebe, ela vai vir através de um pai espiritual, que tem um DNA. E esse pai espiritual já recebeu de Jesus a designação para impartir os dons e transformar em frutos. Mas o que vai mostrar unção na tua vida? Não é quantas pessoas você converteu, quantas pessoas você ungiu, quantas pessoas você pôs a mão e foram curadas. O que vai mostrar a unção em você é o teu caráter. Porque o teu caráter que tem que ser transformado. E aqui eu entro na conclusão. Eu espero que eu tenha me feito entender.
através do Espírito Santo de Deus, nós mudamos o nosso DNA. Nós somos filhos humanos de alguém que, por algum motivo, talvez nos passou heranças espirituais ruins. Nós adquirimos, à medida que crescemos, nas companhias que andamos, no trabalho, na escola, nós somos adquirindo personalidade distorcida, erros graves no nosso caráter. Mas quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo entrou dentro de você para quê? Em primeiro lugar, para mudar o teu caráter. Por isso que nós passamos a ser filhos de Deus. E agora nós temos o direito a um DNA espiritual. E aí vem o Espírito Santo para fazer o quê? Para nos encher desse Espírito, para nos encher deste DNA, para nos encher dessa unção, para que a unção do Espírito Santo seja maior que o DNA físico, para sufocar o DNA biológico. Então, aqui está o segredo do ano de 2022, conseguir chegar nessa grande conclusão. Por que Deus está falando tanto de encher-nos do Espírito Santo? Por que 2022 tem que ser um ano de ser cheios do Espírito Santo? Porque no mundo que nós vamos viver, vamos passar as piores crises que o mundo vai dar. Moral, crises morais, os ensinos morais, as heresias que vão entrar no meio das igrejas, as distorções de púlpito que vão aparecer. E aquele biológico que nós temos, que já era errado antes, ele vai acabar aceitando essas coisas erradas. Mas se nós nos enchermos do Espírito Santo, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, o DNA de Deus, o Pai espiritual, vai ser maior e vai sufocar o DNA biológico do mau caráter. E nós vamos ser transformados de glória em glória. O que significa isso? Que quando chegar o ano de 2022, com toda a pressão psicológica, teológica, de heresias, de política, de crises, você está lá no seu DNA biológico querendo sair, querendo fazer alguma coisa errada, querendo entrar na rodinha de todo mundo, querendo fazer o que todo mundo está fazendo, mas aí você é cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo te leva a um nível superior e aí você olha tudo que está embaixo e vê aqueles que estão perdendo a unção, mas a sua unção vai crescendo. E quanto mais cresce a sua unção, mais os dons ficam em evidência. E quanto mais os dons ficam em evidência, mais você faz a obra que Deus pediu para você fazer. 2022 vai ser um ano de grande separação entre aqueles que têm a unção verdadeira, aqueles que vão mostrar o DNA espiritual de verdade, e aqueles que vão deixar que a sua unção prevaleça, seja submersa pela unção biológica por causa das pressões. É tempo de encher-nos do Espírito Santo. E eu quero terminar com o texto do apóstolo Paulo. E quero que você grave isso, porque esse é o teu segredo para 2022. Diz assim, não vos embriagueis... Efésios capítulo 5, perdão. Efésios capítulo 5, 18 a 21, vou repetir, guarde esse versículo, escreva ele nos umbrais da sua casa, da sua janela, ponha na sua parede, faça quadros e deixa lá Efésios 5, 18 e 21. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí você pode perguntar, e a resposta vem logo em seguida, como que eu vou me encher do Espírito? Eu vou pedir para alguém botar a mão na minha cabeça e transferir a unção, impartir? Não. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Querido, você faz parte de um ministério que tem uma visão
de DNA espiritual, de santidade, uma unção de visão de reino, uma unção de ganhar vidas para Cristo. Esse é o grande DNA que você recebe nesse ministério. Então, quando você recebe uma unção para ser alguma coisa, ou um pastor, ou um líder, esse DNA tem que sobressair sobre tudo que você tem. Você tem que determinar sobre a sua vida um DNA espiritual que você recebe para fazer a obra de Deus no ministério que você está. E para que o teu caráter biológico não venha interferir, para que você não receba pressões, orgulho, vaidade, querer fazer o que não deve fazer, querer desobedecer a tua liderança, querer não ser submisso, encha-se do Espírito Santo. E quando você se enche do Espírito Santo, então você vai fazer com que o teu DNA espiritual vai sobressair, a unção vai crescer, e você, particularmente, em primeiro lugar, vai vencer todas as provas que nós teremos que passar daqui para frente. Por isso, eu quero profetizar sobre a tua vida, que 2022 pode ser o melhor ano da tua vida. Depende de você manter o teu DNA espiritual, de você deixar o seu caráter ser tratado, de você não permitir que áreas do teu caráter que não foram tratadas sobressaiam, apareçam, e que você não faça nada fora daquilo que Deus falou através do teu pai espiritual, através do DNA que você recebeu através do teu pai espiritual. Esta é a conclusão. Eu te abençoo e declaro que eu vou ver muitos de vocês com grandes unções este ano, e vão passar não por crises, mas vão passar por cima delas, por causa da unção do Espírito Santo. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Obrigado, apóstolo Joel, por essa oportunidade maravilhosa de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Amém. Meu Deus, que palavra! Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Meu Deus! Que palavra! Eu anotei o máximo que eu pude aqui numa folha de papel, e eu tenho certeza que mais do que aquilo que eu já anotei é aquilo que eu pude gravar no meu coração, né? Quem é o seu pai? Tome posse desta palavra, tome posse de uma história que pode ser uma história linda, né? Nós podemos fazer diferente neste ano. Há um mover de Deus sobre a nossa igreja, sobre a nossa denominação. Entre neste mover, se submeta àquilo que Deus tem te chamado, faça somente aquilo que é para fazer, que Deus pediu para você fazer, se submeta a este DNA. Eu tenho certeza que o que vai prevalecer, eu quero aqui profetizar, o que vai prevalecer é o caráter de Cristo na sua vida. Que você realmente se submeta à palavra de Deus, à autoridade de Deus, à autoridade que Deus estabeleceu na sua igreja. Então, vou pegar aqui o exemplo do pastor Eliseu, que está aqui do meu ladinho, né? Você que é líder, é pastor lá no Taboão da Serra, se submeta à autoridade dele. Você quer ser bem-sucedido, você quer ter um ministério de vitórias, se submeta ao pastor Eliseu, pastora Sandra, porque submetendo a eles, você está se submetendo à minha autoridade, a autoridade da Sandra, e se submetendo ao pastor Eliseu, pastora Sandra, a minha autoridade, a autoridade da Sandra, você está submisso à autoridade do apóstolo Gésio e apóstola Maricleide. Você percebe que há uma escala, há uma hierarquia de autoridade, e que quando você entra nessa unção, veja, você está coberto, protegido, você está guardado para frutificar. E o apóstolo Gésio e a apóstola Maricleide, por sua vez, com o apóstolo Rony. Você percebe o apóstolo Rony com outro apóstolo? Olha o nível de cobertura, de paternidade que você tem. Então,
Pega isso para você, vamos viver um ano diferente, um ano onde Deus possa moldar o nosso caráter, a despeito do seu título, a despeito da sua nomenclatura antes do seu nome, que você possa ser um servo do Senhor. Acima de tudo, né, nós estamos aqui para servir ao Senhor e cumprir o seu propósito. E como o apóstolo Géser disse, é só o Espírito Santo para trazer isto, para que este velho Saul possa morrer e nascer um novo Saul dentro de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Meu Deus, que palavra! Muito obrigado, apóstolo Géser, nosso paizão. Como somos felizes! Eu tenho uma eterna gratidão pela sua vida, você já sabe, temos uma história linda, né, que Deus nos uniu e nos aproximou mais nesses últimos anos, e feliz que você faz parte dessa família pastoral metodista renovada, feliz que você tem sido um instrumento de Deus, juntamente com toda a equipe da Missão Shekinah, aqui na nossa sede. Quantas centenas e milhares de pessoas têm sido libertas pela palavra que vocês trazem nessas 7 semanas. E eu quero motivar aqui você que é de São Paulo, Grande São Paulo, se você ainda não trouxe caravanas para cá, os novos convertidos para cá, ainda dá tempo na próxima segunda-feira, porque isso é bênção para você mesmo, é bênção para a sua igreja mesmo. Faça o esforço, porque é demais, é tremendo cada segunda-feira. Amém? Eu vou, daqui a pouco, evidentemente que essa palavra é para mim, essa palavra é para você, é a abertura do nosso Tadel. Amanhã, nas nossas células, teremos uma palavra diferenciada que mais tarde eu mandarei para vocês aí, ou mais tardar amanhã cedo, tá bom? Para que você possa fazer na sua célula, mas eu quero que você pegue essa palavra. Não torne essa palavra mais uma palavra na sua vida. Cuidado, há um perigo. Apóstolo Géser disse aqui claramente, no final da sua palavra, que este ano, né, nós viveremos algumas crises morais, espirituais, né? Cuidado, vigie. A gente vê muitos escândalos acontecendo, a gente pensa que é lá longe. Vigie para que você fique bem longe disto, se proteja espiritualmente, busque mais desta unção para que você possa fazer uma diferença muito grande na sua igreja e na Metodista Renovada. Amém? Obrigado, apóstolo Géser. Vamos aqui orar para encerrar esse Tadel, então. Pai, nós te damos graças. Senhor, como nós podemos olhar para o Senhor e declarar o quanto nós te amamos. Não seríamos nada, nem teríamos nada se não fosse o Senhor. Obrigado, Senhor, porque todas as vitórias, todas as conquistas têm apenas um nome, Jesus Cristo. Por isso, Senhor, toda honra, toda glória nós rendemos a Ti. Obrigado pela vida dos nossos pais espirituais, apóstolo Géser, apóstolo Maricleide. Nós temos pais que nos dão exemplo de luta, de guerra, nos dão exemplo de amor pela obra, de um coração para servir. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ter esse DNA. E nós clamamos, ó Pai, que este ano de 2022 seja um ano poderoso na vida de cada igreja, de cada célula. Senhor, que seja um ano de conquistas de vidas para o Senhor, que o Senhor possa trazer à existência tudo que nós já plantamos nesses anos. Pai amado, aquelas vidas que ainda estão distantes, que elas possam voltar para o Senhor, que haja o retorno daqueles que pararam, que haja salvação de vidas. Espírito Santo de Deus, nos dá ousadia para continuarmos esta obra. Traz uma unção nova, traz uma motivação nova, traz uma força nova, traz algo renovador dentro de cada um de nós.
e que possamos marchar neste ano, olhando para o Senhor e declarando a cada dia a vitória do Senhor. Toma-nos em tuas mãos, que esta semana, no retorno das nossas células, das nossas atividades, no retorno dos nossos cultos, que o Senhor nos abençoe com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, apóstolo Gésio. Obrigado, pastores. Bom, como é o primeiro Tadel, hoje nós podemos ter um tempinho um pouco maior aí, pastor Felipe, talvez 1 minuto, para que você que está chegando agora, você que está começando nesse Tadel, olha quanta gente. Antes de mais nada, a nossa foto memorável aí, né, pastor Felipe? Ele está com um computador aí que é uma nave agora. Meu Deus do céu. Então, ele, num toque só, ele bate foto de todo mundo aí, com certeza. Amém. Estamos quase chegando lá. Pessoal, todo mundo preparando aí, ó, o Lucas já apareceu aqui. Todo mundo, então, aquele sorriso de primeiro Tadel do ano. 3, 2, 1. Foi. Uma. Beleza, foi. Foi 2. Estou pegando o jeito aqui de novo, pessoal. Me perdoem, hein? Estou com saudade de fazer isso aqui. Terceira tela e quarta e última tela. Prontinho, apóstolo. Todas as fotos tiradas. Muito bom. Agora o pastor Felipe vai abrir o microfone, você pode abençoar pelo menos todas as pessoas que estão aqui. Vamos fazer uma comunhão, uma confraternização santa aqui. Amém? Glória a Deus, apóstolo. Então, abrindo microfones, todo mundo preparado em 3, 2, 1 e foi. Paz do Senhor. Pai, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Felicidade, Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe o apóstolo Joel.